Muito bom. A paz seja para todos os irmãos. Amém. Queremos aqui reforçar as nossas boas-vindas a todos os nossos irmãos, amigos que estão conosco na internet. Muito obrigado pelo carinho, por estar conosco, por nos confiar nesse trabalho e que Deus, de alguma forma, possa abençoar cada um de vocês de uma forma grandiosa. Amém? Queridos, nós estamos nesta série, né? Nós iniciamos já há alguns meses e hoje nós vamos para mais um milagre que Jesus realizou. Eu estou evitando dizer o número do milagre. No começo eu dizia 11º, 12º, 13º. Eu estou evitando dizer porque senão alguém pode estar entrando nesse culto hoje, vai pensar que Jesus fez apenas 15 milagres, 20 milagres. Então eu vou para mais um milagre, né? Assim parece que fica melhor, né, Cristina? A gente tem que sempre enaltecer o nome do Senhor e sempre estar focado para o máximo e nunca para o mínimo. Amém? Porque Ele fez muitos milagres, irmãos. Jesus realizou muitos milagres, meu Deus. Então, seria assim da minha parte dizer, olha, desce um milagre. E eu falei, não vou falar mais. Porque achei que não estava ficando bom, né? Vocês aprovam assim? Amém? Que bom, né? Muito bem. Para mais esse milagre, irmãos, nós vamos para Marcos. Alguém pode dizer, mas você lê muito em Marcos. Não, esse milagre só foi escrito por Marcos. Não foi escrito por Mateus, por Lucas, e também não foi escrito por João. Marcos registrou este milagre. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogava-lhe que pusesse a mão sobre ele. E ele, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém o dissesse, mas quanto mais lo proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Queridos, este aqui é mais um milagre que nós devemos observar com muito carinho. Todos os milagres devemos observar com muito carinho. Esse aqui é mais um deles, porque ele está inserido no Evangelho de Marcos, com mais um milagre que Jesus realizou. Mas se você analisar como mais um milagre, você vai enxergar que Jesus realizou esse milagre e apenas glorificar a Deus porque ele realizou. Mas quando você olha para o texto, para o Evangelho de Marcos, e vai analisar com mais cuidado, você vai observar que esse milagre tem uma conotação muito maior do que apenas observar esse milagre. Por que Jesus foi para esse lugar, essa região? Qual o motivo que Jesus sai de Tiro e Sidom? Na quinta-feira nós abordamos esse assunto, que Jesus estava em Tiro e Sidom quando a mulher cananeia o abordou. Agora, ele permaneceu naturalmente ali um período. A Bíblia não registra quanto tempo, se foi uma semana, se foi 2, 3, mas o fato é que sempre tem o momento da chegada, o momento de você permanecer, mas agora chegou a hora de sair daqueles termos. E Jesus sai das terras
gentílicas, e agora, em vez de ir para a Galiléia, ou para a Judéia, ou Samaria, não. Jesus não volta para a sua base, que era Cafarnaum. Jesus vai para a região de Decápolis, uma nova terra gentílica, um novo povo pagão. Então, é impressionante porque Marcos vai registrar isto, e vou dizer aos irmãos, esse registro é de suma importância. É muito importante aquilo que Marcos fez em relatar esse milagre, notadamente dirigido pelo Espírito Santo, né? Porém, isso não demonstra, assim, vai demonstrar esse aspecto das realizações que Jesus veio fazer aqui nesta terra, né? Do ministério dele, assim, de uma forma específica, do ministério de Jesus. Quando a gente olha para o livro de Mateus, nós vamos observar que Mateus ele vai apresentar Jesus como rei, né? O que ele faz, Mateus? Mateus vai fazer uma coletânea dos milagres que Jesus realizou, apontando-o como rei, né? Esse é o foco de Mateus. Marcos vai demonstrar que Jesus foi o servo sofredor, né? Ele vai dar esse foco e vai pegar os milagres que Jesus realizou, dando esta ênfase como um servo sofredor. Lucas, ele vai fazer a sua coletânea para demonstrar que Jesus foi o homem perfeito, sem falhas, né? Os milagres vai dar essa direção. João vai demonstrar os milagres que Jesus realizou de uma forma muito forte, demonstrando que Jesus era Deus. Uma área muito forte. Então, eles não tiveram, na época, irmãos, assim, objetivo, pode ser que até tudo mudou, né, depois de quase 2000 anos, realizar uma biografia de Jesus, né? Uma biografia. Não, eles tiveram o seu foco específico, né? Até porque dos 12 anos até os 30 anos há um silêncio na Bíblia. Então, hoje, pelos padrões de hoje de uma biografia, fica um pouco difícil, né? Mas basta um milagre de Jesus, já passa de muitas coisas, amém? Essa é a grande realidade, né? E o fato é que, com tudo isto, irmãos, foi muito reduzido, né? Foi muito reduzido. João, no capítulo 21, versículo 25, vai nos dizer as seguintes palavras: se, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Não se pode pensar numa coisa dessa? Dá para pensar? Ou seja, Jesus fez uma obra magnífica aqui nesta terra, como nunca ninguém fez e ninguém vai fazer. Ele é o Filho de Deus. Amém? Ele esteve aqui conosco. Então, por isso entendemos, irmãos, que esses milagres têm uma razão específica, né? E nós devemos parar um pouquinho e pensar. E hoje nós vamos para mais esse milagre que Jesus realizou, de uma forma que o Espírito Santo com certeza vai nos dirigir de uma forma assim mais clara, né? Na época de Jesus, irmãos, as pessoas pensavam apenas em ver um milagre, né? Um milagre estava satisfeito. A Bíblia diz que Herodes quis ver um milagre. Isso aí era enxergar muito pequeno, porque, na verdade, Jesus estava fazendo um trabalho, dirigindo algo mais profundo, não apenas um milagre, mas dentro de um campo mais amplo, Jesus estava fazendo um trabalho
de uma profundidade muito grande, né? E nós hoje também, irmãos, devemos assim pensar, né? Quando Deus faz alguma coisa, é porque Ele tem um propósito. Quando Ele realiza alguma coisa, é porque tem um propósito. Algo vai acontecer. Se não está acontecendo nesse momento, mas pode esperar que vai acontecer. Amém? Sendo uma grandiosidade, viu, irmãos? Porque Deus não vai trabalhando assim. Não. Deus tem projetos. Deus tem planos. A Bíblia diz que a salvação da humanidade foi projetada antes da fundação do mundo. Então, tudo tem um preparo. No plano divino existe um preparo. Às vezes nós ficamos surpresos de algumas coisas. Me peguei de surpresa, ou fui surpreendido. Mas no campo de Deus não existe surpresa, irmãos. Tudo já está muito bem pensado, né? Esse dia um pastor disse assim, ainda bem que Deus lá atrás já sabia que ia precisar da máscara para segurar aqui atrás, né? E o óculos também, que ia ter problema de enxergar depois de uns anos. Depois de uns anos não, às vezes, lá de infância, tem problema de algum problema de você enxergar bem. Então você vai precisar do auxílio do óculos. Então Deus colocou a orelha bem aqui de um jeito que dá certo, né? Tudo bem pensado, né? Muito bem. Vamos então, irmãos, pensar nisto, né? Porque os milagres nos falam muita coisa de Deus. Essa é a realidade. O milagre vai falar de Deus. E quando fala de Deus, vai estar falando de nós. Essa relação entre o Deus e nós. Porque quando nós recebemos algo do Senhor, a gente faz uma interação, né? Deus agindo em nosso favor. É impressionante, porque depois que nós recebemos, aí nós voltamos para agradecer. Então, esse contato de um milagre sempre vai ter você se aproximar de Deus, você receber o milagre e depois você agradecer. Então, é um ponto de contato, né? Quantas pessoas vieram para Jesus porque aconteceu algo, né, na sua vida e ele foi atraído por um milagre, né? Quando nós olhamos para o milagre, irmãos, nós vamos observar que Deus está desejoso em relacionar conosco. É Deus Todo-Poderoso querendo se relacionar com o homem. Já pensaram nisso? E o homem vai expressar as suas necessidades para com Deus. Isso não é uma grandeza muito grande, irmãos? Por exemplo, irmãos, quando Jesus ele acalmou o mar, o vento, Jesus estava dizendo para os discípulos e para aqueles que leiam, Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho poder sobre a natureza. Amém? Eu tenho poder sobre a natureza. Ali foi uma demonstração pública. Os discípulos passaram a olhar para Jesus e disse, ele domina o vento e o mar. Amém? Se você está vivendo uma tempestade, fique certo, Jesus tem poder para remover vento, tempestade, maremoto, terremoto, que vai surgindo em nossa vida. Ele está dizendo, eu tenho poder para isto. Quando Jesus ele expulsa demônio, e expulsou ali de algumas pessoas, né? Ele está querendo dizer o seguinte, eu tenho domínio sobre as hostes espiritual do mal. É isto. Ali mostra a superioridade. Quando ele expulsa, quem estava perto e quem viu, e nós que estamos aqui já vimos, Jesus está dizendo, eu tenho poder sobre esses espíritos imundos. Quando os anjos vieram e lhe serviram, também, irmãos, está aqui bem explícita que Jesus tem superioridade sobre os anjos.
a corte celestial. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele estava dizendo assim: eu tenho poder sobre a morte e sobre a vida. É isso que ele está querendo dizer. O seu poderio, a sua força. Ele domina essa esfera. Morreu, ninguém consegue dar mais solução. Não tem mais o que fazer na esfera humana. Mas Jesus, quando ele vai lá e ressuscita um morto, ele está nos dizendo assim: eu tenho domínio sobre a vida e sobre a morte. Então, nesta noite, você deve viver em paz. Então, nessa noite, você deve tranquilizar o seu coração, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Ele tem o domínio desta área. Ele tem o domínio. Quando ele realiza um milagre, ele está dizendo assim: eu sou soberano, eu sou bondoso, eu posso fazer. Então, queridos, é nesse foco que nós vamos trabalhar aqui nesta noite, porque, mais uma vez, nós vamos verificar que nós somos frágeis, nós somos vaso, temos as nossas fragilidades, temos a nossa dependência de Deus, mas também nós vamos verificar que a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, nós vamos verificar que do outro lado existe misericórdia. Amém? Do outro lado existe misericórdia. Ah, irmãos, se não fossem as misericórdias do Senhor, que seria de nós? É porque é por meio da sua graça, das suas misericórdias, que as coisas acontecem, irmãos. Porque nós, meu Deus. Muito bem. Embora nós carregamos, irmãos, as marcas da queda de Adão, embora trazemos tudo aquilo que aconteceu, né? Deus revela sobre nós a sua glória. Amém? A glória do Senhor é patente sobre a nossa vida. E nós devemos ser muito agradecidos ao Senhor. Muito bem. Marcos 7:31, parte B, vai nos dizer que ele vai para o território de Decápolis. Decápolis, irmãos, é uma palavra grega, né? Que ela é dividida em duas partes. Deca quer dizer 10 e polis quer dizer cidade. Então, Decápolis, ou seja, um conjunto de 10 cidades. Eram 10 cidades dominadas pelo Império Romano, porém, a cultura era grega, né? Se arrastou ali para aquelas cidades ali, a cultura grega, e também a cultura do Império Romano, porque tinha domínio sobre aqueles territórios. E essas cidades, irmãos, eram 10, né? Tinha a cidade de Damasco, né, capital da Síria, Canatá, Hipos, Dion, Gadara, Escitópolis, Gerasa e Filadélfia, que hoje é conhecida como Amã, capital da Jordânia. Esse era o conjunto dessas 10 cidades que Jesus entrou dentro deste território. Vocês estão entendendo? Jesus entrou dentro desse território. Agora, pela segunda vez. Olha, irmãos, se Marcos não vai escrever isso aqui, a gente não fica sabendo. Porque ele entrou a primeira vez e repreendeu aquela legião de demônios do Gadareno. Agora, Jesus voltou para Cafarnaum, atendeu a mulher do fluxo de sangue, atendeu Jairo, curou aqueles 2 enfermos que lhe procurou, aqueles cegos, e depois Jesus sai dali
e vai para os termos ali da Síria, Tiro e Sidom. Só que agora, irmãos, ele volta para Decápolis, para as terras de Gadara. Aqui, tem a cidade de Gadara, conjunto de cidades. Ele vai voltar para lá. Né? Então, Jesus está nesta área. Jesus voltou. Para onde? Decápolis. Queridos, esta região era uma região muito forte em termos de cultura, porque lá, com essa cultura grega, estava ali os seus teatros, luxuosos. Estava ali, irmãos, toda a arquitetura do Império Romano e grego. Estava ali também as suas músicas que eles cantavam. Estava também as suas vestimentas, as suas filosofias, também as suas políticas e as suas religiões. O paganismo nessa região era muito forte. Muito forte. Implantado naquela cidade. Eles adoravam, irmãos, e cultuavam de uma forma, os seus costumes eram imorais, eles eram bem depravados, ou seja, a idolatria, a atmosfera nessa região negativa era muito forte. E Jesus volta. Agora, vamos pensar um pouco. Por que Jesus voltou? Por que Jesus voltou? Primeiramente, irmãos, não sei se lembram da quinta-feira passada, que Jesus saiu, foi para as terras de Tiro e Sidom. Um dos motivos foi o confrontamento dos judeus. Estavam resistindo às suas palavras, os seus ensinos, vocês se lembram? Eles não... até os milagres eles aceitavam e davam um contorno, mas as palavras de Jesus, não. Jesus dizia que era filho de Deus. E assim Jesus prosseguia a sua doutrina, eles resistiam. Então Jesus sente que não é hora de voltar, não é momento. Ele vai para essa região porque ele entende, ele é sabedor de todas as coisas, que precisa ainda dar mais um tempo para voltar para a Galileia. Então ele vai para essa região porque tem o segundo motivo. O segundo motivo é porque nessa região tinha muitos pecadores que precisavam ouvir as suas palavras. E também este homem que ia ser curado. Então, nós percebemos que os planos, os trajetos de Jesus eram todos pontuais, tudo bem pensado. Foram 3 anos e meio de ministério muito bem planejado. O momento de Jesus voltar para a Galileia tinha que ser no momento certo. E também o momento de Jesus subir para Jerusalém também tinha que ser no momento certo, tudo planejado. A Bíblia diz que chegando à plenitude dos tempos veio Jesus, ou seja, veio na hora certa. Vou lhe dizer uma coisa, vai acontecer algo comigo, com você, na hora certa. Amém? Quando chegar a hora certa, o tempo de Deus vai acontecer, vai chegar. Você crê? Se crê, verás a glória de Deus. Queridos, quando Deus entra em ação, não tem capeta que resista. Não tem o que fazer. Quando Deus entra para agir, meu Deus, irmão, vai acontecer mesmo. Amém? Alguém pode dizer, mas está demorando voltar. Pessoas pensam que os que moravam em Cafarnaum dizem, mas cadê Jesus? Ele foi para Tiro e Sidom e não volta. E agora fiquei sabendo que ele voltou, mas foi lá para o território dos pagãos. E nós aqui? Não, Jesus está no lugar certo. Ele foi porque vai atender algumas coisas. Amém? Lembrando aos irmãos, né, que, como eu já disse, ele tinha sido expulso de lá, né? Lembra? Quando ele curou, expulsou aquele demônio, aqueles 2 endemoniados, um foi o gadareno. O que eles disseram? Vai embora daqui. Nós não queremos você aqui. Saia da nossa terra. Nós não queremos. Para nós, o mais importante eram os porcos.
e aconteceu uma tragédia aqui, mas e o gadareno que foi liberto? Não, eles não estavam enxergando. O problema dele foram os porcos que morreram, né? Se você for ali para o primeiro versículo que nós lemos, mas o segundo versículo, 32, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Quem foi que trouxeram? Quem trouxe? Aquele povo que expulsou Jesus. Percebe? Foi nessa região. Então, queridos, vamos pensar assim. Deus é poderoso, né? Em segundo momento, Ele quer alcançar vidas, Ele quer... Porque, queridos, alguém dizer, mas é uma sociedade pagã? É uma sociedade pagã. Lá a coisa está... O pecado está se aprofundando, estão atolados. Queridos, não existe uma sociedade que Deus não dá jeito. Não existe. Eles estavam em situações difíceis, mas Jesus foi lá e agora volta. E agora o povo está chamando Jesus. Jesus, cura um homem aqui. Jesus, resolve um problema para nós. Ou seja, aonde Jesus vai, aonde Jesus chega, as coisas começam a mudar. Eu vou lhe dizer, Jesus vai entrar na sua casa e tudo vai mudar. Jesus vai entrar em áreas da sua vida e tudo vai mudar. Ele tem poder, irmãos. Os planos, as situações, pode ser mais difícil que você possa imaginar. Pode ser, mas é que o senhor não sabe. Esse negócio que eu estou convivendo, há pessoas que estão tão assim, o coração tão apertado, irmãos, às vezes com os problemas, que vai sedimentando, né? Sedimentando e vai se calcificando na vida, que quando você vai falar para ele das grandezas de Deus, ele diz, é porque você não conhece. Não, queridos, não pense assim. Expulsaram Jesus. Agora Jesus está chegando, as pessoas estão dizendo, Jesus, resolve o meu problema. O que aconteceu? Muito bem. Terceira coisa, irmãos, que eu consigo enxergar aqui, é que, embora ele foi expulso daquela região, Jesus continua sendo o mesmo, cheio de compaixão. Amém? Cheio de compaixão. Diferentemente de nós, irmãos, que às vezes ficamos assim, às vezes, né? Será que é só eu? Parece que ficam bem assim, meio triste e parece que... no outro dia já sara, né? Mas... Jesus continua dizendo, eu fui expulso, mas eu estou voltando. Não tem problema. Eu estou de volta. Porque Ele é cheio de compaixão. Ele sabe das necessidades daquele povo, o que eles precisam receber. Porque eles estão em trevas. Se a eles forem resplandecer na luz do Evangelho, eles vão mudar. Irmãos, aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Fique certo disto. Então vamos para Mateus 7,32. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Queridos, esse homem ele tinha um problema, né? Ele falava com dificuldades, e também ele era surdo, né? Mateus 5,18 vai nos dizer o seguinte, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele começou a proclamar em Decápolis e tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então trouxeram esse homem que era surdo e gago. Queridos, a surdez, né, quando a pessoa não consegue, ela não tem ouvido, dificilmente ela vai falar. A Bíblia diz que ele era surdo e falava com dificuldade, ou seja, a sua língua estava travada. Quando você não ouve bem, significa dizer também que você não vai falar bem, porque você começa a falar bem, porque você ouve bem, né?
Às vezes você pode ouvir, mas não entender, né? Sim ou não? Você pode ouvir e não entender. Por exemplo, se você está em um país de uma língua que você não conhece, de repente, você chegar nesse país, as pessoas vão falar, você vai ouvir vozes, mas você não vai entender, porque você não conhece aquele idioma, né? Uma criança também, quando nasce, irmão, de repente, ela está dentro de casa, ela ouve muita gente conversar, criança. Ela ouve as conversas, as falas, mas ela não entende, porque ela está numa fase de aprendizado. Primeiro ela vai ficar ouvindo, e depois ela vai começar a falar. E o processo é longo, né? E é interessante esse negócio de criança quando fala. Quando a criança fala, mamãe, aí a gente fala assim, falou mamãe pela primeira vez. É uma alegria, é uma festa, porque falou mamãe pela primeira vez. Aí se o pai está junto, fala, não, ele falou papai. Então era aquela guerra, porque falou papai, que falou mamãe primeiro, mas primeiro a criança ficou um tempo ouvindo, irmãos, e não entendia nada. Tadinha, é um problema, né? Você ficar tanto tempo dentro de uma casa e vai crescendo e não entende. Então você pode ouvir e não entender. Essa é a realidade. Agora, este aqui, irmãos, ele não ouvia e falava com dificuldade, ou seja, ele tinha um problema difícil, porque ele não conseguia se comunicar com as pessoas. Ele não entendia nada, ele era surdo, né? Mas podemos entender o seguinte, que quando chega nas mãos de Jesus, ele sabe o que fazer, porque Mateus capítulo 15, versículo 5, vai nos dizer assim, aos cegos vem, amém? Aos cegos vem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aleluia! Se tem um surdo, ele passa a ouvir. Se ele não fala, ele passa a falar. Amém? E se você não conhece o Evangelho, você vai receber as boas novas. Agora, o milagre que esse homem recebeu, irmão, foi um grande milagre. Porque você não ouvir e depois você passar a ouvir as palavras de Deus, é coisa gloriosa. É uma grandeza muito grande, né, irmão? Podemos ressaltar algumas coisas, né, irmãos, que aconteceu ali, naquela região de Decápolis, quando Jesus chega ali, vai acontecer o seguinte, esse homem vai ser curado, mas num lugar onde se adorava, onde se prostrava, onde se inclinava aos outros deuses, essa multidão passou a glorificar o nome do Senhor. Começou a enaltecer o nome do Senhor, ou seja, uma mudança, né? Isto é o que Deus quer, que o homem passa a ouvir, e quando ele passa a ouvir, ele passa a pronunciar as palavras de Deus. Agora, queridos, ainda dentro desse plano, o surdo ele não escuta. Agora, o pior surdo, irmãos, é aquele que não quer ouvir. Não quer ouvir. Ele tem orelhas, ele não quer ouvir. Eu trabalhei com um rapaz, ainda era muito jovem, e ele, quando eu começava a falar de Jesus para as pessoas, ali não trabalhava, ele simplesmente, irmãos, ele tampava os ouvidos. E um dia eu me dirigi a ele e perguntei, escuta, por que quando eu estou falando de Jesus você tapa os seus ouvidos? Ele disse assim, é porque eu não quero saber para aquele dia eu seja reconhecido como inocente.
não quero ser cobrado, eu quero ser inocente. Eu falei, é? Ele está muito enganado, né, irmãos? Muito enganado. Deus está falando, irmãos, no nosso meio. E nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que Deus está falando. Ele quer que os nossos ouvidos sejam abertos não apenas para ouvir as pessoas, mas para ouvir também a sua voz. Ele quer que você ouça para depois você também começar a pronunciar as palavras das boas novas. Ou seja, o plano de Deus é perfeito. Quando nós falamos bem, quando nós ouvimos bem, irmãos, nós também falamos bem. Quando você ouve das grandezas de Deus, também você vai falar bem das grandezas de Deus. O que você está ouvindo? Olha, se você passar alguns minutos diante de um programa de televisão e depois você ficar deprimido, é porque você não devia estar ali. Porque aquilo que Deus traz para nós, irmãos, é gozo, é paz, é algo divino. É algo divino. Passar horas ouvindo coisas que não são boas, você vai ficando deprimido. Eu quero colocar na minha mente só aquilo que me traz esperança. Então você vai passar a ser uma pessoa positiva. Não que a gente vai usar jargões de coisas assim. Não, você tem que ter uma vida de fé, de confiança no Senhor, que Ele é Deus. Quando falamos o que não devemos, é porque deixamos de escutar o que devemos. Começa a escutar coisas boas. Uma deficiência, irmãos, chama outras deficiências. Essa é a realidade. Tá bem? Agora, o versículo 32, ainda disseram assim: trouxeram-lhe um surdo e gago, e suplicaram que impusesses as mãos sobre ele. Interessante, irmãos, é que mesmo aquela sociedade fosse uma sociedade pagã, aquela sociedade disseram assim: Jesus, vamos entender. Vixe, meu horário já está quase acabando, né? Jesus, vamos entender. O Senhor impõe as mãos sobre ele para que ele seja curado. Esta foi a frase, o que eles disseram para Jesus. Disse: impõe as mãos sobre ele para que ele seja curado. Querido, Jesus disse em Mateus 16, 18, dizendo assim que nós deveríamos impor as mãos sobre os enfermos, e eles seriam o quê? Eles deveriam ser curados. Ou seja, é a imposição de mãos para que, Jesus disse, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Ou seja, uma transferência. Sim ou não? Quando você impõe as mãos sobre uma pessoa, você ora, há uma transferência. Preste bastante atenção. Quando Jesus pede para você impor as mãos, Tiago também vai dizer, orando sobre eles. Ou seja, sobre é você impor. Queridos, isso aqui tem algo importante. Impor as mãos, existe uma transferência. Ia sair de Jesus ou dos seus discípulos a um poder que ia passar por ele, ia fazer uma transferência e impor as mãos sobre eles. Eu vou lhe dizer algo a vocês. Eu, ainda muito jovem, conheci um pastor, e um dia estava na sua casa conversando, ele disse para mim assim: Marcos, eu não deixo qualquer pessoa pôr a mão sobre a minha cabeça. Eu não permito. E vou lhe dizer algo a vocês aqui hoje. Não permita qualquer pessoa pôr a mão sobre a sua cabeça. Não faça isso. Mesmo sendo uma comunidade pagã, disse Jesus, impõe as mãos sobre ele para que ele seja curado.
impõe as mãos. Você não deve permitir qualquer pessoa vindo impor as mãos sobre você. Não permita isto. Tiago vai falar sobre alguém fazer isto, mas na esfera, tá numa esfera maior. Você não pode permitir que isto aconteça. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Quando você precisar disso, procure alguém que você sinta de Deus que pode fazer isto. Amém? Mateus 7,33. E Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Afatá, quer dizer, abre-te. Queridos, aqui nós vamos encontrar também algo assim diferente, porque normalmente Jesus curava as pessoas no meio das outras. Normalmente as coisas aconteciam assim. Não sempre, mas os milagres aconteciam no meio das pessoas. Aconteceu esse, aconteceu outro, sim, mas esse aqui, queridos, aconteceu algo interessante. Quando eles trouxeram esse surdo e mudo a Jesus, Jesus vai entrar em ação. O homem não ouvia Jesus. Jesus podia dizer qualquer coisa e ele não ia entender. Mas o seu meio de comunicação eram os olhos. Ele via. Ele estava enxergando tudo. Quando o homem é colocado assim ao lado de Jesus, ele vai entrar em ação. Ou seja, Jesus pega este homem. A multidão estava esperando ver o milagre acontecer diante dos seus olhos, mas não aconteceu. Jesus tira esse homem do meio da multidão, tira esse homem e leva-o num lugar à parte, ou seja, ele e Jesus. Queridos, isso aí, irmãos, tem uma explicação. Às vezes, Jesus quer tratar com você sozinha e sozinho. Jesus não quer tratar com você no meio de um grupo, de uma comunidade, no meio, quem sabe, da igreja. As coisas vão acontecer, é você e Ele. Amém? É você e Jesus e mais ninguém. Outra coisa que eu enxergo aqui, irmãos, é que essa palavra efatá, que quer dizer também partícula, o significado dessa palavra é partícula, significa dizer o seguinte: mesmo que haja uma massa muito grande, e você se sente um negócio, uma partícula bem pequena no meio da multidão, sabe essa partícula tão pequena? Jesus te enxerga, chama você à parte e vai tratar com você pessoalmente o seu milagre. A multidão era muito grande, mas Jesus disse, não, vem cá, é nós dois. Nós vamos sair, nós vamos ali, por trás dessa aldeia, é lá que nós vamos conversar. E ali aconteceu algo tremendo, porque Jesus vai tocar na língua deste homem. Jesus vai tocar nesse surdo, para que as coisas aconteçam. Ou seja, esse surdo e esse gago sentiu o toque de Jesus nele. Jesus o chama para a intimidade. Outra coisa, irmãos, que aconteceu aqui, é que Jesus, ele
não transformou aquele lugar, aquela multidão que estava esperando o milagre, num palco. Num palco. Vamos arrumar um lugar aqui, né? Vamos colocar o surdo aqui, Jesus aqui, e impõe as mãos sobre ele, para que ele seja curado, para todo mundo ver. Queridos, Jesus não estava atrás de holofotes. Jesus não estava atrás dessas coisas. Transformar um palco de milagre no meio daquela multidão. Jesus quebrou aquele, quem sabe aquele plano que estavam ali, que estava armado. Nós vamos trazer esse surdo, nós vamos trazer esse gago, nós vamos colocar aqui, Jesus vai impor a mão sobre ele, ele vai ser curado diante dos nossos olhos, vamos armar aqui um palco. Jesus conhece tudo, Jesus sabe de tudo, ele não quer saber destas coisas, irmão. Jesus, ele curava, sim, mas eles pensavam que Jesus era um mero curandeiro que estava passando por ali. Diferentemente de hoje, irmãos, que hoje se arma alguns circos aí, picadeiros religiosos, armado. Olha, eu vou parar por aqui, viu, irmão? Porque é de se assustar o que às vezes a gente ouve. Mas fique tranquilo de uma coisa. Você está ouvindo a melhor palavra. Jesus trabalha desse jeito. Esta é a linha do mestre. Jesus fazia assim, ele não queria essas coisas. O milagre ia acontecer, mas não precisava nada dessas coisas. A multidão fez o bom trabalho, trouxeram o homem. Mas não é porque trouxe que ele vai passar a glória para a multidão, não. A glória pertence a ele. A glória é dele. Ele é Deus, ele é Senhor. O homem apareceu curado, mas do jeito que Jesus quis, porque ele é soberano. Sabe de uma coisa? As coisas, irmãos, vão acontecer em nossa vida é do melhor do jeito, é do jeito de Jesus. O homem não ficou ali exposto no meio da multidão. Não, ele sabe fazer. Ele saiu dos holofotes, ele saiu de tudo, porque ele é Deus. Vamos avançar, porque meus horários já estão terminando. E tirando a parte dentro da multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E depois disto, irmãos, no versículo 34, diz assim, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. Queridos, aqui Jesus vai usar uma palavra, Efatá, é uma palavra aramaica. Efatá é uma palavra aramaica. É impressionante porque quando Marcos está escrevendo o seu livro, e Jesus está em terra pagã, a língua lá era outra. E ele, ao escrever este livro, o livro, o Evangelho de Marcos, mas quando ele chega nesse momento aqui, ele não faz a tradução, ele mantém no original. Ele deixa no original da forma que Jesus pronunciou, Efatá. Foi a palavra que Jesus pronunciou ali junto com aquele homem, Efatá, abre-te. Essa forma de você expressar a sua língua mãe, porque a língua mãe de Jesus era o aramaico, né? Jesus ele falava o aramaico como a língua materna. Ali na Palestina, ali em Israel, também se falava o grego, mas o grego era assim, poucas pessoas falavam o grego, a média de 15% mais ou menos falavam o grego. Também se falava o latim, porque estava sob o Império Romano, né? Os romanos que cobravam tributos, as pessoas que vinham de Roma para trabalhar ali, né? Os cobradores de impostos, dominavam, a sua língua era o latim.
Porém, tinha uma outra língua que também se falava nas terras de Israel. Era o hebraico, né? Jesus foi ensinado desde pequeno a sua língua mãe, que é o aramaico, mas como religioso aprendia-se o hebraico para ler as escrituras e falar na sinagoga, precisava dominar o hebraico, porque os fariseus falavam o hebraico dentro das igrejas, das sinagogas, e eles queriam que o hebraico fosse falado somente dentro do templo. Eles não gostavam que o hebraico fosse falado fora do templo. Então, onde Jesus estava, se falava 4 línguas, né? Os agricultores, os que vendiam, tinham que falar o grego para poder vender os seus produtos, os camponeses. Mas se você tivesse que falar com autoridades romanas, você precisava falar a língua deles. Geralmente eles falavam o latim e o grego, mas o aramaico era uma língua que se falava ali na Palestina, na Galileia, na Judéia. Mas aqui, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é que quando Jesus vai tratar com este homem, ele vai falar a palavra efatá, ele vai usar a sua língua mãe. Isso significa dizer, irmãos, é impressionante, porque quando você está emocionado, você está com compaixão, você está com dor, está com sentimento com aquela pessoa, você busca a sua língua de origem, você fala a sua língua mãe. E Jesus, quando ele põe a mão sobre aquele homem, ele suspira, e dá aquele suspiro e diz, efatá, ele falou em aramaico. E Marcos vai transcrever, vai passar isto para nós, dizendo, ele falou na sua língua mãe. Tal era o sentimento de compaixão que Jesus estava para com aquele homem. Queridos, sabe quando nós sofremos? Jesus se compadece de nós. Aleluia. Como Ele quer mudar a nossa história, irmãos. Como Ele quer mudar o nosso histórico. Como Ele quer mudar o nosso quadro. Ele suspirou e disse, efatá. Ele vai puxar a sua língua materna. E às vezes, irmãos, isso aconteceu mais vezes. Quando a gente vai para a Bíblia, Mateus capítulo 27, 46, e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos vai dizer também, 15:34, e a hora 9, Jesus exclamou em grande voz, dizendo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Você pode dizer, mas Mateus disse Eli, Marcos diz Elohim, e aí? E aí? Queridos, essa frase é uma frase em aramaico. Marcos vai pronunciar toda a frase em aramaico. Mas como Mateus ele vai para o público judeu, ele prefere dizer Eli, Eli em hebraico. Você percebe? Para onde vai a comunidade? Vai a tradução. Marcos também vai usar uma palavra que Jesus diz em aramaico. E tomando a mão da menina, Marcos 5:41, e tomando a mão da menina, disse, Talita cumi. Impressionante, né, irmão? Ele vai, a expressão da sua língua mãe, Jesus vai dizer, Talita cumi. Marcos vai deixar no original. Que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. Tem uma outra expressão também de Jesus, Marcos 14:36, e disse, Abba, Pai. Uma palavra aramaico. Todas as coisas são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas que tu queres. João 20:16, disse-lhe Jesus, Maria,
E voltando, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre também em aramaico. E por fim, Marcos 7,34, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá. Isso quer dizer, abre-te. Queridos, preciso dizer a você, essa não é uma palavra mágica. Não adianta você dizer Efatá por dizer. Por detrás dessa palavra Efatá existe o poder de Deus. Existe a vontade de Deus em fazer com que as coisas possam se abrir. Efatá, abre-te. Aleluia. Glória ao Senhor. Nesta noite, eu posso lhe dizer o seguinte, o nosso Deus continua dizendo Efatá. Oh, você recebe esta palavra? Você recebe esta palavra? O Efatá está começando a produzir nesta noite algo tremendo. Abre-te! É a vontade do Senhor que as coisas se abram. Queridos, quando ele disse Efatá, você sabe o que foi que aconteceu? Tudo aconteceu na vida daquele homem, os seus ouvidos foram abertos imediatamente. Não é que as coisas vão acontecer, irmãos, hoje, amanhã e depois, não. Imediatamente acontece. Quando Jesus resolve agir, ele entra em ação, as coisas acontecem imediatamente. Quando a gente vai para a palavra do Senhor em Mateus 4:22, diz assim, quando Jesus chamou Tiago e João, ali tem esta palavra, e eles o seguiram imediatamente. Quando Jesus tomou a sogra de Pedro pela mão e a febre o deixou, imediatamente. Quando o Senhor amaldiçoou a figueira, o que aconteceu com ela? Ela secou. Quando a mulher que sofria 12 anos de hemorragia tocou no mestre, ela foi curada imediatamente. Você sente que Jesus pode fazer hoje uma coisa imediatamente na minha vida e na sua vida? Isso mesmo, levante as suas duas mãos para o céu. Você que está aqui, você que está aí na internet, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer imediatamente. Imediatamente é já, é nesta hora, é nesse minuto, é nesse segundo. Não tem tempo de espera, imediatamente aconteceu. Esse homem foi curado imediatamente. Quando Deus entra em ação. Quando Jesus disse na boca daquela cova, naquela pedra, Lázaro, sai para fora. A vida voltou imediatamente. Solta ele, pode desatar, pode cortar essas cordas, pode desenfaixar ele, porque a vida voltou imediatamente. Não precisa ficar fazendo massagem no peito, irmão. Não precisa ficar fazendo boca a boca. Não precisa levar para fazer exame porque o sangue parou mais do que quantos minutos, mais não sei o que ele está com um problema de mental. Não, é perfeito. Aleluia. Você consegue aplaudir o Senhor? Porque quando Ele faz é perfeito. As pessoas ficaram assustadas. Jesus disse, não, a coisa já está resolvida. Já está tudo certo. Jesus não vai trazer um carnezinho para você, para que o mês que vem a coisa dê uma melhoradinha. Não, é imediatamente. Amém? Queridos, as horas me mandam parar. Mas uma coisa aconteceu. Esse homem falou sem embaraços. Aqui me chama a atenção, viu, irmão? É porque, se você não ouve, você vai aprender a falar. Sim ou não? É isso? Se você não ouve, você vai aprender a falar. Porque você não tem som. E se você não tem som, você não sabe falar. Mas a Bíblia diz que ele falava, irmão.
sem impedimento. A língua dele ficou leve, porque o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Agora, ele ordenou que ninguém dissesse. Contudo, quanto mais, ele dizia, não fala, mais ele falava. Tanto mais ele divulgava. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele não queria que as pessoas o olhassem apenas como um homem que curava as pessoas. Ele tinha um plano maior de salvar as pessoas dos seus pecados. Jesus quer te salvar. Como Salvador, ele te cura, ele te abençoa, ele te realiza os seus sonhos. Ele é mais do que aquele que quer apenas que te curar. Amém? Estamos caminhando para o encerramento. Agora, fechando esse assunto, eu preciso dizer algo a vocês. Quando Jesus esteve ali pela primeira vez, o gadareno disse assim: Jesus, deixa eu ir com você. Estou tão feliz. Jesus, eu tinha muito demônio. Os demônios estavam na minha vida, eu não tinha paz. Eu morava nesses sepulcros. Eu não tinha família. Eu não tinha roupa. Eu não dormia. Eu me sangrava, me cortava, andava de dia e de noite. Agora eu estou bonitinho, Jesus. Olha, tomei banho, pentei o cabelo, coloquei um perfuminho, estou bonitinho. Comi uma comidinha gostosa, passei na casa da Cristina, ela fez um almoço gostoso. Tomei um cafezinho. Estou tão feliz, Jesus, não estou? Estou. Eu posso entrar no barco? Eu vou com o Senhor. E vou lhe dizendo, eu vou toda hora dizendo glória a Jesus, vou glorificando o teu nome. E vou, Jesus, por onde eu passar, eu vou dizer aqui, por onde o Senhor for andando, eu vou dizendo que o Senhor fez. Você não vai. Irmãos, um sentimento de gratidão daquele homem, de acompanhar Jesus, eu disse, não, você vai ficar aí. Aqui, Jesus, você vai ficar aí. Mas eu vou te pedir uma coisa. Você vai para os seus, conte para eles o quanto eu fui misericordioso com você. Conte as grandezas que aconteceu na sua vida, conte o seu histórico e conte o que aconteceu e como você está agora. Tá bom? Você vai contar? Você vai. E Jesus entrou dentro do barco e saiu. O homem fica lá na margem, despedindo de Jesus. Mas, irmãos, esse homem foi pregar. Esse homem foi falar das grandezas de Deus. Esse homem, por onde ele passava, ele dizia, eu era o gadareno. Aqui era a minha casa. Aqui eu vivi por muito tempo. Aqui as pessoas me amarravam. Esses grilhões aqui, ó, eu transformava em migalhas. Sabe de uma coisa? Agora eu sou um novo homem. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida. Eu sou um homem feliz. É Jesus que fez isso para com a minha vida. A minha família estava... eles tinham medo de mim. Eu pude, quem sabe, abraçar os meus pais, a minha família, que não sei o tanto que ele tinha, mas ele pôde conviver com a sua família. Você pode pensar numa coisa desta, aquilo que a sociedade, aquilo que as autoridades não conseguiam resolver. Jesus foi lá com uma palavra, os demônios foram embora e o homem foi liberto imediatamente. E Jesus lhe dá uma missão, vai lá e diga para os seus, quão eu fui misericordioso com você. Queridos, aquele homem entra em Decápolis, entra nas cidades e começa a dizer das grandezas de Jesus. Agora, irmão, Jesus está de volta. Aquela multidão recebe Jesus, é porque o ex-gadareno pregou. É porque o ex-gadareno falou das grandezas de Deus. Falou do que Jesus fez com ele. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando Jesus fala não para você, é porque ele tem um projeto maior.
É porque Ele tem um plano maior para com a sua vida. Ele quer transformar você em um missionário. Ele quer fazer uma obra grande na cidade, na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho, aonde quer que você esteja. É porque Ele tem um plano maior. Quando você receber um não, levante as mãos para o céu, porque vem vindo coisa grande. Vem vindo uma coisa maior. Queridos, uma cidade como esta, 10 cidades. Agora, recebe Jesus de uma forma diferenciada. Nada se perde nas mãos de Deus, irmão. Tudo se transforma para melhor. Jesus vai lá e expulsa aquela legião e agora volta, é bem recebido. Ainda atende um homem que não ouve e que não fala. Agora este homem podia agora ouvir as grandezas de Deus e glorificar ao Senhor. Porque à medida que ele passa a ouvir, ele passa a glorificar. Então podemos entender que os planos de Deus, irmãos, são muito maiores. Pense numa coisa, o seu futuro a Deus pertence. Deus tem um plano com o seu futuro. O que você precisa? Administrar o presente. Não, Jesus disse não, então é não. O que Ele pediu para fazer? Pregar. Eu vou pregar. Gostaria muito de ter ido, mas Ele não permitiu. Eu vou fazer o que Ele pediu. Isso significa dizer, irmãos, que nós não temos o controle o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui a um dia, daqui a um mês, mas Jesus sabe. Jesus sabe. Jesus sabe de tudo. Então lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele, queridos. Queridos, o fato de as coisas não acontecerem agora, pode ter certeza de uma coisa: no final, Deus tem uma obra muito maior para realizar em nossas vidas. Que Deus que Deus continue iluminando a sua vida. Que Ele possa dar as diretrizes a cada minuto, a cada segundo, que você possa entender, mesmo que você não entenda agora, mas que você possa sair daqui dessa noite dizendo: Senhor, eu estou entrando nesse templo várias vezes. Já entrei várias vezes. Já saí. Eu não sei. Mas hoje eu posso entender uma coisa: que o futuro a ti pertence. O momento, o ex-gadareno não estava entendendo, ou não entendeu bem aquele momento que ele gostaria de partir com Jesus. Mas Jesus sabia que daí uns dias ele ia voltar e encontrar uma outra cidade aberta para o Evangelho. Deus tem um plano maior. Deus tem um projeto maior. Eu penso que eu posso estar falando com pessoas aqui que amanhã serão pastores, serão missionários, serão obreiros da casa do Senhor e ganharão muitas almas para o reino de Deus. Entenda que Deus está tratando com você hoje. Entenda que Deus está modelando o seu coração. Deus trabalhando a sua vida para um grande e maravilhoso projeto que Ele tem para com a sua vida. Que Deus continue te abençoando. Que você saia com esses desígnios no seu coração, dizendo: eu vou obedecer à voz do Mestre. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és grande. Os Teus propósitos, os Teus desígnios, ninguém pode, Senhor, desfazer. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez a entender os Teus planos, Senhor. Às vezes queremos ouvir o sim, queremos que tudo aconteça de forma imediata. Queremos, Senhor, nos declinar aquilo que os nossos olhos às vezes
nos chama a fazer. Mas, Senhor, queremos obedecer a Tua voz, porque o futuro a Ti pertence. Ajuda-nos a entender, Senhor, que há planos maravilhosos para com a nossa vida. Afasta, Senhor, o imediatismo da nossa vida. Permita-nos, Senhor, a entender que a Tua voz é soberana, aleluia. Que Tu, Senhor, reinas, Tu é conhecedor do presente, do passado e do futuro. Nos prepara, Senhor, para grandes e maravilhosas obras. Que a Tua mão, Senhor, possa nos guiar, aleluia. Que as nossas mãos sejam abençoadoras. Que os nossos planos, Senhor, estejam atrelados a Ti. Que tudo possa acontecer, Senhor, segundo a Tua vontade. Porque dentro da Tua vontade, Senhor, vai acontecer melhor. Vai dar tudo certo, as coisas irão acontecer, Senhor, de uma magnitude, de uma grandeza imensurável. Há muito, Senhor, aqui fazer, há muito trabalho para a frente, e nós precisamos estar nos Teus planos, nos caminhos certos, Senhor, para que tudo possa acontecer em nossa vida. Senhor, os Teus olhos, Senhor, estão colocados em nós. Chama-nos, Senhor, à parte e trata conosco, Senhor, a cada momento da nossa vida. Precisamos, Senhor, sentir o Teu toque, aleluia. As Tuas palavras, Senhor. Aquilo que está, Senhor, fechado vai passar a abrir, aleluia. Aquilo, Senhor, que está entulhado, Senhor, vai se desentulhar. Aquilo, Senhor, que está trancado vai se abrir, em nome do Senhor Jesus. Prepara, Senhor, os nossos corações para as grandezas que irão acontecer em nossa vida, agora e sempre. Amém, e amém, e amém. Queridos, saímos aqui nessa noite com esse pensamento. Deus tem um plano maior. Deus tem... Eu estava estudando essa e quando eu me deparei com esses pontos, eu disse, meu Deus... Deus tinha algo maior para o ex-gadareno e ele não sabia. Tinha algo que ia acontecer e não ia demorar. Queridos, não vai demorar. Não vai demorar. Amém? Não vai demorar, Jeremias. Não vai demorar. Foi muito rápido, irmãos. Foi um espaço de curto tempo muito pequeno. Eu penso que agora aquele ex-gadareno estava olhando a multidão, ouvindo Jesus, e Jesus realizando um milagre, e Jesus ensinando aquele povo algo concernente ao reino dos céus. E depois eles disseram nas últimas palavras, leia aí os últimos versículos, e disse, ele faz tudo certo, ele faz bem, ele é perfeito, ele não é nada daquilo que nós falamos lá atrás, não, é tudo diferente. É porque Ele sabe fazer o melhor. Amém? Que Deus o abençoe de uma forma poderosa. Os nossos diáconos estarão ofertando ao Senhor, e nós agradecidos ao Senhor por vocês aqui, e por nossos amigos que estão à distância. Que Deus possa fazer com que algo possa acontecer na sua vida, e que você possa ter esse entendimento através desse milagre, que por detrás deste milagre tem esse projeto de Deus. Por isso que eu disse aos irmãos, por detrás de um milagre, tem algo que Deus quer tratar conosco. Amém?